Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Fazer Diferente faz diferença e temos uma novidade. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast. E por que segunda temporada? Porque a partir de agora eu estou morando aqui nos Estados Unidos em uma nova fase da minha vida pessoal e profissional, novidades em breve. E com isso a gente vai conseguir ampliar oportunidades para o nosso podcast, tendo não só as brasileiras do Brasil falando sobre sua trajetória, mas também brasileiras que moram aqui nos Estados Unidos para contar sobre como foi chegar até aqui, seus principais desafios e sua trajetória. Ou seja, muito conteúdo. Estamos super empolgadas e super animadas para essa nova temporada, né, Jaque? É isso, Rê, morrendo de saudades de você, mas estou aqui muito bem acompanhada com a Camila Yochabel, é uma grande amiga, assim como eu é nordestina, uhul! Dale! Empreendedora, mãe do Ben, formada em petróleo e gás, isso é inédito, né? Acho que nunca tivemos convidadas formadas em petróleo e gás. E a Cami fundou a JobCam, uma startup que trabalha com recrutamento e seleção às cegas e utiliza a tecnologia para isso, diminuir o viés na contratação e conseguir ter impacto social. E não para por aí. A JobCam hoje é avaliada em 10 milhões de dólares e tem grandes investidores por trás. Então, Cami, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada por ter topado o convite. Eu que agradeço. Acho que você tem uma história linda para compartilhar com as pessoas. Eu tenho a sorte de poder te conhecer um pouco mais de perto. E conta pra gente, então, quem não te conhece, quem é a Cami e o que é a JobCam? Bom, a mãe do Benjamin que inspira, se auto-inspira com a maternidade, com esse filho. Por que eu estou falando isso? Porque o Benjamin nasceu com a JobCam. Eu tive a ideia da JobCam, sou profissional, apesar de ter o diploma de petróleo e gás, eu tenho uma trajetória pautada em recursos humanos, ou seja, me formei em petróleo e gás, dei com, entre aspas, burros na água, porque majoritariamente masculino, né? Um universo que até então não era, eu não fui aceita. E eu fui trabalhar com recursos humanos sem nem ao menos saber o que era recursos humanos, acreditem. Mas era a menina do RH. E essa transição de carreira, você estava grávida? Não. Tá. Eu estou dando um passo, né, antes até chegar na JobCam. Vou fazer um catch-up aqui, um resumão. E até mesmo para contextualizar o porquê petróleo e gás e o porquê recursos humanos, né? São duas coisas completamente diferentes. Então, por que eu me formei? Por que eu fui estudar petróleo e gás? Porque eu queria dinheiro. E aí a gente sabe, né? Nordestina, quando a gente tá lá dentro daquele universo Mossoró, no Rio Grande do Norte, as oportunidades são totalmente escassas quando comparadas com da Grande São Paulo, por exemplo. Fui estudar petróleo e gás, não consegui trabalhar na área, porque, como eu falei, é um universo majoritariamente masculino, e me colocaram lá na função da gestão de pessoas, gestão de embarques, né? Foi a melhor coisa que aconteceu, porque apesar de todo o viés inconsciente, apesar de eu ter investido 4 anos da minha vida estudando para uma coisa e de repente cair em outra área que não tem absolutamente nada a ver, eu pude entender qual era o meu propósito. E é por isso que eu tô aqui hoje. Então, se eu entendi bem, você estudou para estar na área de operações e acabaram te colocando na área de gestão de pessoas, foi Exatamente. Uma entrevista que você deu uma vez, até falando sobre o feedback que eles te deram, né? Depois que você fez a entrevista, por que eles não conseguiam te contratar para a área de operação e sim para a área de RH? E acho que é legal você falar também e falar como que você se sentiu naquele momento. Sim. Ser mulher, né? O fato de ser mulher, independente do estereótipo, ele é um problema, entre aspas, para essas áreas são majoritariamente masculinas. E aí eu posso pegar alguns exemplos. Indústria, seja de óleo e gás, seja de plástico, enfim, qualquer tipo de indústria. Por si só, há muito assédio, né?
E eu acredito que muitas vezes, né, isso eu estou falando de 10 anos atrás, hoje a gente já tem políticas que conseguem, né, garantir o maior respeito. Ainda está lento, mas a gente ainda consegue, já conseguiu avançar para que mulheres possam exercer cargos majoritariamente masculinos. Então, eu era negada em todas as oportunidades que eu participava, né, pelo simples fato de ser mulher, né? Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu consegui ficar aproximadamente um pouco mais de 4 anos nessa organização. Foi com essa organização, essa multinacional de óleo e gás, que eu consegui aprender sobre recursos humanos, aprender sobre recrutamento e seleção, sair da minha cidade, Mossoró, né, que era um objetivo que eu tinha profissional. Fui morar no Espírito Santo, enfrentei inúmeros desafios. Por quê? Porque lá eu já me tornei uma gestora, e aí, para ser gestora de homens, já é outra pauta aqui que a gente pode trazer, é muito complicado. Sim. Quando a gente está falando de um operacional. Depois fui para a Bahia, pedi demissão e vim parar nessa tal de São Paulo. Olha só. Aí aqui na tal da São Paulo, aí que eu descobri o que era de fato viés inconsciente. Viés inconsciente por todos os lados. Por ser mulher, por ser nordestina, por não ter um diploma de RH, porque até então eu tinha toda a experiência, eu já estava com um cargo de coordenação de RH, só que quando eu vim para cá, eu tive que dar um downgrade na minha carreira, né? Eu tive que reduzir o meu cargo. Por quê? Porque eu não tinha um diploma de RH, eu tinha um diploma de petroleiro. Eu tinha experiência, a galera queria o quê? O diploma. Aí eu fui fazer, né, um MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos na Fundação Getúlio Vargas. Paguei um carro, nunca fui pegar o diploma. Nunca. Mas você veio para São Paulo em busca de trabalho? Eu vim por motivos pessoais e também já mirando crescer trabalho, né? Mas assim, foi portada na cara. Muita portada na cara. Muito, seu sotaque é bonito. Eu sempre falo, né, quando eu converso com as pessoas, eu sei que meu sotaque é lindo. Achem o meu sotaque lindo. Sotaque potiguar, sotaque cearense. Somos lindos, mas nós não somos só um sotaque. Né? Então, acho que tem muito essa questão da autoafirmação da pessoa que está conversando com você. Parece que ela quer se provar, ela nem acha bonito, mas ela repete 10 vezes para dizer, sabe? Isso é chato, não façam isso. Então, eu enfrentei alguns desafios, né, aqui em São Paulo, fui fazer esse MBA. Foi quando eu fiz o MBA que eu consegui um emprego, e mesmo assim, com salário inferior, falando em termos de números, um pacote que eu ganhava, sei lá, aproximadamente 15 a 20, eu fui para 3 mil reais. Então, foi isso aqui, né? Muito drástico. Oi? Você tinha quantos anos na época? Na época, eu tinha 20 alguma coisa. Não é muito bem, não. Não vamos revelar idades. Acho que eu tinha 27, 28, quando eu mudei para cá, né? E você morou na Austrália nesse meio tempo ou depois de São Paulo? Foi aí que veio a virada de chave. Porque quando você vem, nordestinos, nordestinas, quem não é daqui, tá? Mesmo quem é do norte, enfim. Uma vez que você vem para essa cidade chamada São Paulo, você tem que buscar se desafiar e se destacar todo tempo. Todo tempo. Rê, você é de São Paulo? Sim. Eu sou. Então você já teve você teve as oportunidades, você já foi educada com essas ferramentas, né? Mas quando você vem para cá, eu não falava inglês, então precisava falar o bendito do inglês. Foi por isso que fui para a Austrália, né, e Nova Zelândia, e dediquei, né, os meus estudos no idioma, e foi lá que eu tive a ideia da JobCan, né? Por quê? Porque durante toda essa minha trajetória, eu já identifiquei que os processos de recrutamento eram ineficientes e preconceituosos. Ponto. Eles não estavam sendo eficazes para exatamente ninguém. Nem para a pessoa gestora, nem para a pessoa candidata, nem para a pessoa recrutadora, para ninguém. E aí eu falei, pera, como é que eu posso mudar essa realidade? Passei literalmente 3 dias acordada, sem dormir.
Eu já sou elétrica, né? Vocês perceberam. A Jaque sabe aqui que Sei eu sou bem, muito bem. ligada no... Então, assim, foram 3 dias acordada, desenhando. Eu tava numa casa dessas casas family, né? De família. E a minha mãe, na época, falou assim, mas você não dorme? Não? Porque eu tava criando a JobCam. 3º dia, fui mergulhar com 2 tubarões galha branca, gigantes, e voltei para o Brasil e lancei a JobCam. Esse foi o processo de criação. Esse foi o processo de criação. E conta para as pessoas o que é a JobCam. A JobCam é uma plataforma de recrutamento e seleção que torna os processos muito mais eficientes, acessíveis e justos por meio da tecnologia de vídeo, com o diferencial da entrevista anônima, onde a gente coloca avatares na tela, deixamos a voz agênera da pessoa candidata, ocultamos todos os dados para que a pessoa gestora ou recrutadora, ela preste atenção, ela analise a real habilidade, competência e diferencial dessa pessoa candidata, ao invés de estereótipos. Então, se eu entendi bem, é como se fosse um The Voice para a contratação de Exato. pessoas nas empresas. Exato. Como se eu estivesse aqui falando com você, mas eu não pudesse te ver e eu não soubesse qual é a sua real voz. Exato. Eu não Muito sei seu bem. gênero, eu não sei sua etnia, o seu nome não vai ser Jaqueline Bassi, vai ser Tóquio ou Rio, porque existe o viés do nome. Inclusive você tá aí nos Estados Unidos, né? Você com certeza já identificou o viés inconsciente e o preconceito contra latinos. Com certeza. Né? Muito, é muito grande, é exatamente. Eu ouvi você falando sobre o que você passou em São Paulo e eu pensei, é muito do que os latinos passam aqui nos Estados Unidos, né? Porque tá na cara, pelo nosso nome, pelo nosso sotaque, que a gente não é daqui. Então, exatamente isso. E em todos os sentidos, né? Tanto você aqui na região, no comércio, como também para você emprego, enfim, oportunidades de trabalho, tudo. Exatamente. Inclusive, a gente está abrindo aí nos Estados Unidos, hein? Estamos fechando algumas parcerias com uma grande universidade aí da Flórida. Sensacional. Legal. Porque eu acho que, no final das contas, o que você está fazendo é tentando diminuir. Eu falo tentando diminuir porque eu acho que a gente ainda tem um grande espaço a conquistar, mas tentando diminuir a desigualdade que existe não só na contratação, mas também na retenção de pessoas, né? Sim. E aumentar a diversidade nas empresas. Sim. Eu acho que vale a pena falar o que se ganha aumentando a diversidade nas empresas, que para a Perfeito. gente parece óbvio, mas para várias pessoas ainda não. Eu acredito muito que, além do social, que já é posto, né? Falando do economicamente, empresas que investem em diversidade, inclusão, pertencimento, elas faturam, elas lucram 33% a mais de receita. Não é a Camila que está falando, são dados, são estudos da McKinsey, tem estudos do de Group. Então, times diversos, eles prosperam mais, eles criam mais, eles têm maior engajamento. E aí, obviamente, que o meu dever o meu propósito frente à JobCam é causar esse impacto na sociedade, né? A nossa plataforma, ela acabou se tornando referência como uma plataforma de recrutamento e seleção com pessoas diversas. Então, por isso que hoje a gente até saiu desse nicho do vídeo, que era o que a gente mais focava como um plugin de vídeos. Hoje a gente tem grandes parceiros integrados, SAP, Greenhouse, Cornerstone, entre outros. Contudo, a gente começou a ver o nosso banco foi crescendo, as pessoas começaram, principalmente aqui no Brasil e América Latina. Hoje a gente já está presente no México, Colômbia, Argentina e Chile. Que as pessoas candidatas viram a gente como uma plataforma diversa, segura. Uhum. E aí a gente tem mais de 300 mil pessoas candidatas de forma orgânica, de grupos diversos de pertencimento. E por isso que, até um spoiler aqui para vocês, a gente está lançando o nosso job board. Por quê? Porque já que a gente tem essa base, foi orgânica, por que não atingir outras pessoas? Então, a gente está fazendo uma leve pivotagem, deixando de ser um plugin de vídeo que está em outros ATS, etc. E, além desse plugin de vídeo, as empresas possam
recrutar as pessoas que estão dentro do nosso pool de talentos ou até mesmo impulsionar essas posições em diversas plataformas aí, uma vez que a gente já é visto como uma plataforma de fato séria, inclusiva, acessível para pessoas de diversos grupos de pertencimento. Pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, mulheres, mães, regressos de justiça, o que a empresa focar e desejar, a gente já está atuando. Sensacional, Cami. Enquanto você fala, eu fico me perguntando. Hoje o termo HR Tech é super disseminado aqui entre a gente, né? Então, startups de RH que nascem a partir da tecnologia. Mas para alguém formado em óleo e gás e que teve, né, no seu currículo gestão de pessoas, como é começar uma empresa que ela é fundamentalmente tech? Como foi começar isso sozinha, com teu próprio dinheiro? Conta desse ponto de partida pra gente. Vida louca. Vida louca, né? Foi bem vida louca. Eu tive a ideia, na época chamei uma pessoa que é de Mossoró, inclusive, para fazer um MVP comigo. Foi horrível, foram muitos nãos, foi uma desgraça. Não sou de romantizar a desgraça, não sou de falar só. A gente até conversou aqui nos bastidores, né? Não vou falar só de vitórias, porque eu acho que quem empreende, quem quer empreender, precisa saber onde está pisando e como vai pisar. Então, foram 3 anos terríveis, de muitos nãos, de muita resiliência, de muita humilhação, muitas vezes, porque é muito, para nós mulheres e alguns outros grupos minorizados, sentar em algumas mesas infelizmente, é desafiador, muito desafiador. E eu até brinco que a Jobcam, de fato, eu tive a ideia em 2016, mas a gente veio, de fato, para o mercado em 2020. Aí o cenário mudou. E aí, o teu primeiro movimento foi conseguir um sócio? Ô, Cami, você já começou com a parte técnica logo do começo, né? Quem que você tinha uma pessoa para te ajudar? Como que foi essa construção desde 2016 até hoje, assim, de evolução mesmo, né? Boa. Rê, você tem um background excelente como investidora, como conectora de startups e ecossistema, e entende bem o que eu vou falar agora. MVP. Toda startup precisa fazer um bendito de um MVP, mínimo produto viável. Agora eu pergunto, como é que fazemos um MVP de vídeo? Não dá, gente. Não dá. Ou você bota a tecnologia para funcionar e ela roda e ela funciona, ou não dá. Então, como foi que eu iniciei, Rê? Na época, eu tinha 2 opções, né? Ou eu fazia um MVP com o Flash, o Adobe Flash, que inclusive está em desuso, e aí uma pessoa que eu contratei, freela, falou assim, olha, a gente tem 2 caminhos, ou a gente vai pelo o mais fácil, mas vai dar BO, não vai dar bom, porque não funciona bem, etc. Ou a gente vai demorar um pouco mais, ainda não tem tecnologias, mas a gente vai se esforçar, a gente vai conseguir. Óbvio que eu não quis pegar atalho, não gosto de pegar atalho, e fui para o mais complicado. E aí, Rê, foi exatamente nesse MVP que a gente começou a ser atacado, principalmente com relação à captação. Porque como é que eu ia vender algo? Como é que... precisa de tração, né? Quando a gente vai fazer um pitch para o investidor, mas quanto é que tá de tração aqui, tal. Cara, não tava nada, não tinha nada de tração. Como é que eu ia vender algo que eu não conseguia? Eu precisava do dinheiro para investir na tecnologia de vídeo. Então, não tinha. E diferente de hoje, a gente já sabe que tem mais acesso, principalmente para mulheres, mas lá atrás, um homem chegar com um PPT pronto, apresentar para investidores e falar assim, quero 10 milhões, até hoje ainda acontece. Mas assim, hoje a mulherada já está, acredito que os fundos já estão mais abertos para as mulheradas, mas beleza. É muito mais fácil ele chegar com um PPT e ele conseguir os 10 milhões. Lá atrás, eu tinha que fazer todo um esforço de pegar 200 mil reais. E não dá para nada.
Não dá, né? E os 200 mil era para desenvolver a tecnologia. O mínimo da tecnologia, né? Então, eu fui bootstrapping E durante mesmo muito tempo. E acho que um agravante também, né, Cami, é que você teve a ideia em 2016, foi lançando, começou a ficar forte mesmo o ISD uns anos atrás, né? Não é tanto Sim. tempo assim. Então você Sim. tinha esse outro desafio que não era nem o olhar das corporações ainda, não era que preciso ter pessoas, preciso ter uma empresa diversa, que hoje em dia já é tanto, né? Só que aí eu vou te falar uma coisa, Rê. A idealização da JobCam foi baseada em eficiência, fazendo com que as pessoas fossem vistas além de um pedaço de papel. A entrevista anônima não existia ainda. Só que aí a entrevista anônima ela surgiu em 2018 depois de uma falha gravíssima que eu cometi, que eu quero, posso deixar uma dica? Claro. NDA com parceiro, pelo amor de Deus. Sim, porque as pessoas têm uma facilidade de copiar todos os seus ferramentais e replicar isso em algum outro lugar. Exatamente. E aí, vou contar uma fofoca de mercado sem citar nome do que aconteceu comigo, e até mesmo para servir de exemplo, e assim, cuidado, porque às vezes a gente se ilude mesmo, tá? Eu grávida do Benjamin, em 2017, ó, barrigão, numa feira de RH, uma das maiores aqui de São Paulo, né, do Brasil, e uma das maiores empresas de recrutamento e seleção daqui do Brasil chegou no meu humilde stand desse tamanho, o stand deles tomava todo o quarteirão, mas foi no meu humilde stand e falou o seguinte: queremos uma parceria com você, vocês são demais, que ideia incrível. Ó, qual é o olhar da empreendedora, recém-empreendedora, né? Porque eu não tinha, né? Eu não sabia ainda todos esses, quais eram as armadilhas, né? Brilhou os olhos, nossa, vou ter uma parceria com um fulano e tal, tal, tal. Resumo da ópera. Tive o meu filho, como diz lá em nós, parei meu menino, né? Tive o meu filho, com 15 dias, essa empresa entrou em contato comigo, né? Depois de 15 dias que eu tive o Benjamin, essa empresa entrou em contato e falou assim: eu quero uma reunião com você amanhã, porque a gente quer conhecer um pouco mais da plataforma, vamos fazer uma parceria, quem sabe aqui a gente até, sei lá, emerge, né? E pá, pá. Nossa, eu peguei um táxi, eu saí, era presencial, porque hoje a gente já tem essa mobilidade, tipo, da Reta lá em Miami, então já, né, você consegue já trazer um pouco mais do remoto. Na época, não. E aí, saí, minha mãe, nossa, não faz isso, meu filho 15 dias. Eu fui, porque Você acreditava, e eu tava grávida, mesmo eu grávida, e depois que a criança nasceu, e eu fui dando continuidade, eu fui levando as duas coisas, porque tem outro mito de que mulher grávida e no puerpério, eu sei que é um momento complicado, óbvio, mas que ela não pode dar conta das coisas, mas ela pode sim, tá? Bom, fui, não assinei NDA, não fiz nada, fiz uma conversa. Eles perguntaram algumas, qual o futuro? O que é que vocês... eu tenho essa ideia assim, assim, assim. Resumo da ópera, sumiu. Um ano depois, me ligam, eles lançaram exatamente a minha ideia no Conar. Contratação anônima. Não foi a contratação anônima ainda, porque era só o ranking. Inteligente e outras coisas. E assim, a maior empresa de recursos humanos era, né? A maior porque ela decaiu muito, porque a lei do retorno ela existe. E aí, o que aconteceu? Eu chorei, né? Me senti usada, errei, porque a gente se penaliza muito também, né? Eu acho que é outra questão, a síndrome da impostora também que nós temos. Então, a gente precisa sempre fazer mais, melhor, enfim. E aí, levei para os meus advogados, falei, Camila, aqui é causa ganha. Tinha tudo. Aí eu parei, pensei, cheguei para o meu sócio, o CTO, né, que é engenheiro de software, o Eugênio, e falei assim, cara, quer saber? A gente tem dois caminhos. Ou a gente vai ficar brigando com... Eles têm rios de dinheiro, a gente não tem. Gastando energia. Ou eu vou fazer o seguinte, deixa, eu sou criativa. Eu sou da moléstia.
Eu vou ter outra ideia. Foi batata. No outro dia, eu estava voltando do McDonald's, que eu tive uma reunião lá, e eu tive a ideia da Anônima. Foi aí que surgiu a entrevista anônima por vídeo. Já liguei pro Eugênio, assim, assim, assim. Já cheguei no escritório, ele é assim que você quer, lançamos. O que é que... Ou seja, a gente quer agradecer aquela empresa. Não agradeço, não. Não agradeço, não. Não é à toa que os brasileiros são mestres no improviso, porque pra gente o improviso faz parte da lei da sobrevivência, né? Sim. Você tinha acabado de ser copiada por alguém que era muito maior que você no mercado, e ou você se diferenciava mais uma vez, ou você tá fadada ao fracasso. Então, o improviso aí, ele foi mandatório para que você continuasse sobrevivendo com a Jobcam, né? Foi. E aí, de lá para cá, conta hoje, como que tá a Jobcam? Qual o número de funcionários, carteira de clientes? Se você puder citar quem é teu maior cliente, como que tem sido? Hoje nós somos em 15, ainda uma startup enxuta, né? Mas um time sólido, forte. Eu tenho 2 sócios que estão desde o início, que são de tecnologia, que isso aí é raro, eu sei, gente. Então, um engenheiro de software e um analista de sistemas que criam tudo isso, né? Tipo assim, a doida que vai lá, cria e eles executam com muita maestria. Hoje, nosso maior cliente é o Bradesco, né? O Bradesco, ele usa a Jobcam nível Brasil. Eu sou muito orgulhosa com isso, porque como eu estava falando para você, Rê, do MVP, né, do vídeo, a gente penou muito lá atrás com relação a como é que a gente vai fazer esse vídeo, vai demorar um pouco mais, não vamos usar o Adobe Flash, vamos fazer direito. Então, o caminho mais longo que eu tomei para ter uma tecnologia robusta fez com que hoje a gente conseguisse absorver. Ofertar, exato. A demanda do Bradesco, que é gigante. Sim, é gigante, é um processamento. Hoje a gente já tem aproximadamente 3 milhões de vídeos processados, então é muita coisa. Além do Bradesco, a gente tem Sírio-Libanês, Neoenergia, Unimed Seguros, que também está olhando bastante para a diversidade e inclusão, Novo Nordisk, que não somente aqui no Brasil, mas na América Latina, Bancolombia. Então a gente está aí seguindo, muito bacana que tanto em saúde, em health, como também financeiro, está indo bem. Novo Mundo, que é varejo, eles são gigantes, né, principalmente no Sul, se eu não me engano. Então, a gente tem grandes nomes na nossa carteira. Isso é muito importante, porque você vê que tem empresas que, de fato, walk the talk, né? Sim. A diversidade é uma pauta que não é só falada, ela é feita, tem atitude por trás. Sim, sim. E o que eu acho que vale aqui reconhecer é que você teve algum momento aí para você chegar nesse nível de carteira de clientes, de ter um primeiro que apostou em você, que eu acho que vale a pena falar disso, e de ter também um primeiro investidor que foi lá e entendeu que essa ideia tinha um potencial. Se você puder falar como foi esse primeiro cheque do teu primeiro investidor e o teu primeiro cliente que apostou em ti, eu acho que vale a gente entender esse início de jornada. A gente teve os primeiros investidores anjo, né? Então, eu fui para o Shark Tank Brasil, que aí eu usei mais como estratégia de mídia naquela ocasião. Para ser vista, ser conhecida. Vista, né? Apesar que acabei mantendo um relacionamento incrível com o Caíto, né? E com a Camila Farani. Peguei outro cheque, um cheque do mesmo valor, com um valuation melhor. Mas o game change mesmo foi quando a Harvard Angels e a BRQ Digital Solutions investiram na gente, porque foi aí que a gente, de fato, conseguiu melhorar a nossa tecnologia, né? Então, você fez tudo com grana própria até uma etapa. Quando virou a etapa de contratação anônima, você já estava com o investidor por trás. Na verdade, o primeiro investidor, de cheque maior, aproximadamente 1 milhão, foram eles que a gente investiu na anônima. Legal. E aí, agora, né, a gente já tem a BVC, que é o Brasil Venture Capital, que é um fundo japonês. A gente tem o Armínio Fraga e o Daniel Glazer, que são 2 gigantes, principalmente do mercado financeiro, né? O Daniel Glazer, além de investidor, é uma pessoa que... incrível, assim, que literalmente ajuda... O negócio. Não é nem smart money, não é nem negócio de smart money, não. Ele, de fato, bota a mão na massa mesmo quando precisa colocar.
E isso, para mim, é um privilégio. Sim, é muito valioso, né? Muito valioso. E agora foram as últimas rodadas. Por último, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o BID, via BID Labs. Então, a gente está com eles investiram dinheiro na gente, a gente está em fase de monitoramento, né? Monitoração ou monitoramento? Monitoramento. Monitoramento. E também eles ajudam bastante. Então, eu tive muita sorte. A sorte vem para quem trabalha duro. E para quem eu brinco muito com isso, porque assim, eu tenho uma luz, uma estrela para atrair gente boa como vocês, né? Muito grande. Porque eu sei que muitas investidoras, muitas investidas, muitas startups não tiveram o privilégio que eu tenho hoje, de poder contar com os meus investidores e eles, sabe, principalmente pandemia, quase fechava. Pandemia, a gente estava captando 2 milhões, já estava indo, veio pandemia, pausou tudo, eu não tinha R$1 no bolso, gente. E o primeiro cliente? Conta, quem foi? Como foi? Os primeiros... Gente, olha, foram clientes pequenos, mas o primeiro cliente que não foi cliente pagante, mas que deu uma impulsionada, foi a Porto Seguro. Que legal. Eu conheci o Dr. Jaime Garfinkel, o fundador da Porto, e aí batendo um papo com ele e tal, e aí ele, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, isso em 2017 e 18. Que legal. Eu fui, eu não tinha nada, não tinha nada. E eu, não, mas a gente antecipa umas verdades, né? E aí... Antecipar a verdade é o novo nome provisionário. Exatamente. E foi a Porto, porque é uma marca muito forte, né? E aí até os feedbacks e tal da época, do pessoal, e a gente foi trazendo outros clientes pequenos, mas pagante mesmo, na virada de chave, de receita maior, alta, a BRQ, que era investida, né, é investidora, mas também usava a JobCan, a Magazine Luiza, que logo na pandemia começou a usar a JobCan, e aí veio o Bradesco. O Bradesco foi o divisor de águas como cliente. O Bradesco está com a gente já há 4 anos e a gente acabou de assinar a renovação para mais 2 anos com o Bradesco. Sensacional. Só reforçar mesmo o que a Jaque falou, né? Que é aí que a gente percebe as empresas que realmente estão implementando diversidade, que não fica só no discurso, mas que estão fazendo. E acho que o simples fato de ser seu cliente já diz muito sobre essas empresas, né? O perfil, quem são. Então, acho que isso é muito legal. Cami, eu não sei se você ia falar alguma coisa que no final acabou te cortando, desculpa, mas eu também queria saber que você comentou sobre expansão, você está também olhando para cá, para Estados Unidos, e também queria saber sobre esse seu momento, né? Como que foi esse olhar para um novo mercado, se você percebe que também as mesmas dores, entre aspas, né, que existem aí no Brasil, existem aqui nos Estados Unidos, e como que está sendo esse processo de internacionalização? O porquê que nós estamos fazendo esse movimento para os Estados Unidos, tá? Eu não gosto de usar a palavra expansão. Por quê? Porque geralmente expansão é quando a startup ela já está muito consolidada no país, etc. E aí vai fazer uma expansão. Nós estamos indo, né, abrindo esse braço nos Estados Unidos. Por quê? Quando a gente pega uma amostragem do mercado do Brasil, que já é um mercado, né, São Paulo, ele é um mercado muito atrativo, principalmente de startups, mas falando do mercado enterprise, a gente entendeu que as empresas, elas ainda estão em uma fase de maturação quanto à diversidade e inclusão. Então, elas estão entendendo a importância da diversidade e inclusão, mas muitas vezes ela não quer pagar o cheque. Então, para growth, no sentido da startup, é muito mais difícil. Tá? Isto posto, a gente foi para os Estados Unidos. Eu estou há 3 anos, então já tive a oportunidade de passar uma temporada em Chicago, Nova York, estive aí mês passado também. O próprio BID, né, ajuda bastante. Eu estive aí com o BID
E a gente identificou que nos Estados Unidos, apesar de estar vindo aí uma onda antidiversidade, né, Suprema Corte, etc., as pessoas, elas já sabem da importância do viés inconsciente, da redução do viés inconsciente e da diversidade. Então, a gente acredita que o growth para JobCam nos Estados Unidos, ele vai ser mais fácil, vai ser menos difícil do que aqui no Brasil. Até porque nos Estados Unidos já existem leis a favor disso, né? Então, vou dar um exemplo. Quando você está contratando, você, empresa, não pode saber onde o candidato mora, qual a idade dele, fotos, porque isso já é visto como um viés que você está colocando na sua contratação, né? Então, você já tem meio caminho andado se você vai para fora, porque já é uma pauta lá, né? E também a questão da igualdade, né? Então, o que é que a gente quer fazer, principalmente no mercado americano? Como está tendo essa onda anti-privilégio, que eu acho, enfim, eu tenho minhas ressalvas, opiniões, né, enfim, a gente quer fazer com que as pessoas tenham equidade. Ok, você quer proibir que haja uma vaga afirmativa para pessoa preta e parda ou gay? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar equidade para essas pessoas? Percebe a diferença? Para mim tem uma coisa muito relevante que eu acho que a gente está falando ainda pouco, que é etarismo. Então, eu também percebo que essa tua tecnologia de contratação às cegas, ela pode ser muito valiosa para que a gente consiga cada vez mais combater isso, porque a nossa população brasileira vai ficar mais velha, está ficando mais velha, e a nossa pirâmide está mudando. E aí, muitas vezes, as vagas, elas são por corte de idade, né? Sim. Que é uma coisa muito grave, porque as pessoas vão ficando mais velhas, mas ao mesmo tempo vão ficando mais experientes. Então, acho que a tua plataforma também ajudaria muito nesse sentido. A gente também tem 50 mais. Nós trabalhamos com todos os grupos de pertencimento, né? E 50 mais é uma das pautas também, né? E aí dá para fazer entrevista anônima ou não, né? Convencional. Dá para fazer entrevista afirmativa, uma vaga afirmativa ou não. O bacana da JobCam é que somos flexíveis. E foi essa trajetória, esse aprendizado, né, durante todos esses 8 anos aí, desde a ideia, que fez com que a gente fosse literalmente aprendendo com os erros e colocando em prática e trazendo novas oportunidades, como as vagas afirmativas, como agora o Job Board, né? Vai ser possível fazer multipublicação, etc. E, Cami, uma dúvida. Enquanto você estava pivotando o teu negócio, mudando o modelo, você estava recém-mãe, né? Você tinha acabado de engravidar, se a gente puder falar isso. Acho que esse foi o mesmo timing, né? Nasceu empresa, nasceu filho. Exatamente. Como foi conciliar isso? Porque eu não sei se nessa época você já tinha se divorciado. Não. Olha... Foi tudo junto. Olha, não foi desafiador. Não, é óbvio que foi... Difícil. Foi difícil. Mas, assim, eu não tenho nada a me queixar. E aí, por isso que até comentei anteriormente, né? Obviamente que tem casos e casos. Eu tive o meu caso. Eu não tenho até hoje uma rede de apoio, né? Ninguém da minha família mora aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia. Só o teu filho contigo? Só o meu filho. Mas se eu precisar de ajuda, levantar a mão, eu ligo para tu. Leva ele bem lá para casa. Exato. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho... não é que eu estou falando de um lugar de privilégio, por exemplo, de ter duas... Eu não tenho um babá, eu não tenho... tudo sou eu. E por que você fala que não foi desafiador? Porque você já foi tão natural que você... eu não sei. Eu acho que é porque é muito... Aí é o que eu acho, eu tô falando da minha experiência, tá? Eu acho que eu sempre me coloco, quando eu tô em alguma situação de desafio, eu sempre me coloco em um lugar de relaxamento, de que vai dar certo. Não sei se é excesso de positivismo, eu não sei o que é. Otimismo. É otimismo, mas assim, eu não fico me estressando. E assim, é perfil também, tá? Eu acho que tem muito do teu perfil, porque como você tem uma personalidade muito voltada para ação,
Sim. Eu acho que o que a maioria das pessoas enxergaria como dificuldade, para ti talvez seja oportunidade. Talvez. Mas nesse cenário de 2 filhos nascendo ao mesmo tempo, um CNPJ e um CPF, eu imagino que tenha tido muito turbilhão de emoção, né? Ah, tem. Os hormônios, eles estão lá, eles existem. Mas foi tranquilo, né? É mais pensando assim, né, nas pessoas que estão ouvindo, tem muita gente que passa por esse tipo de situação e tem muita gente que, sentada aí no seu lugar, fala, mas eu tive uma rede de apoio muito grande, a gente fala muito dessa rede de apoio. Então, acho que até puxando o que a Jaque falou, né, e também o que você disse, de você não tem uma rede de apoio, você estava lançando os dois juntos, como que você fez, né? Além de você ter esse olhar positivo, de você entender essa é a situação que preciso resolver, mas que conselho que você daria para quem está na mesma situação que você hoje? Não necessariamente fundando uma startup, mas num momento delicado de trabalho e ao mesmo tempo sendo mãe, sem rede de apoio. Sim. Na época, eu não tinha uma grande rede de apoio. Eu trouxe minha mãe lá no Nordeste, né? Ela ficou um tempinho aqui, me deu uma ajuda, mas assim, ela tem a vida dela, 3 meses foi embora. E aí, meu ex-marido também, mas assim, para o homem sempre é mais fácil, né? Tem a agenda dele e você que, ó, você malabarismo para mulher. Eu acho que tem esse ponto do fazer dar certo. Só que aí me veio uma coisa também aqui na minha cabeça do seguinte: para mim, naquele ambiente, naquela situação, já era um privilégio, porque de onde eu vinha, de onde eu venho, né, as minhas raízes, é meio que assim, nossa, você já passou por tanta coisa, olha de onde você vem, tipo, isso é paraíso. Você tá com a bênção, você tá com a criança, como é que... Meu filho também é um anjo, graças a Deus, né? Tudo foi ornando, né? Então, eu acredito muito que a minha força veio devido às minhas raízes, né? Eu venho de uma situação periférica, eu tenho um privilégio de ser uma mulher branca de olhos verdes. Inclusive, eu sei que foi esse meu privilégio branco que me trouxe até aqui. Hoje, por exemplo, eu tenho um namorado preto que claramente, se eu fosse uma mulher preta, eu não sei se eu estaria aqui. Acho que não. Né? Então, o meu privilégio branco, ele me trouxe até aqui. Mas, apesar de tudo isso, a base mesmo, né, de onde eu venho, de periferia, de abusos, de uma família desestruturada, de caos. O caos. Pronto. Foi um caos. Aí eu acredito que aí eu peguei esse caos e faço isso até hoje, tá? E me impulsiono com o caos. Sim. Então, todas as vezes que eu tô passando por um momento assim muito ruim, eu resgato algo das minhas raízes e falo assim: pera, olha de onde você vem, menina. Acorda pra vida. Eu acho que também tem uma questão de saber reconhecer o que você é e o que você conseguiu conquistar, eu acho. Sim. Porque a gente tá sempre no flow e muitas vezes a gente não para pensar onde é que a gente chegou, né? Tá sempre se cobrando por mais e sem agradecer e sem se dar o devido valor, eu acho. Mas, Cami, eu queria levantar um ponto que você falou, né, de ser mulher branca e isso ter te trazido até aqui, se talvez você fosse uma mulher negra, não. Eu acho que tem uma questão que eu vejo acontecer cada vez mais, ainda bem, que é o ponto da meritocracia. Mas a meritocracia, na maioria das vezes, ela acontece depois que você já está para a porta da porta para dentro das empresas. Então, qual é, para mim, o grande valor da JobCam aqui? É que se você coloca todo mundo ali num primeiro momento da porta para fora, né, em pé de igualdade, o visual vai contar, de onde você vem vai contar, Sim. a voz vai contar, a Sim. aparência vai contar. Então, o que você está tentando fazer Exato. é trabalhar a meritocracia da porta para fora, porque da porta para dentro a gente entende que já existe algum movimento sendo Sim. feito, né? E eu acho que isso é muito relevante. Sim, a gente dá luz às reais habilidades, competências e diferenciais das pessoas e faz com que os estereótipos, cara, não se perca. Sim. E falando um pouquinho de comportamentos, né? Dado que a gente está entendendo que essa contratação ela vai ser anônima. Se a contratação vai ser anônima, eu vou tirar qualquer viés.
o que você percebe que se destaca no comportamento de quem é bem aceito na contratação às cegas? O que as empresas estão procurando hoje? Que tipo de comportamento dos profissionais de forma geral? Se é que dá para generalizar isso? Não, eu acho que não dá para generalizar, porque eu acho que cada empresa tem os seus valores, tem a sua cultura. O que a gente olha muito na JobCan é foco técnico. Então, por exemplo, hoje é possível fazer uma prova que até então seria ou online ou assessment via vídeo pela JobCan e a gente já dá a nota da prova, porque a gente tem uma inteligência que faz um match de tudo aquilo que a empresa requisita em perguntas, em palavras, em dados, versus aquilo que a pessoa candidata falou. Então, o que tem um valor altíssimo para a organização, de ter o vídeo, de saber ou não, né? Depende se a pessoa vai querer, se a empresa vai querer fazer anônimo ou não, mas de saber que tem uma pessoa ali atrás, de ter um ranking dos melhores talentos. Então, a gente entrega muito baseado no técnico. Então, vocês já fazem um filtro, por exemplo, do inglês, do espanhol. Tudo, o inglês é mais... Nossa, tem muita... Quando eu era recrutadora, o que mais tinha era a gente dizer, fala inglês, e na hora eu não falo inglês. Sim. Né? E a gente pega tudo isso. Sim, então já tem um meio caminho andado aí. Muito. É eficiência na veia. Né? A gente tem cliente que consegue aí 80% de eficiência no processo seletivo só evitando entrevistas desnecessárias. Né? E isso é um ganho altíssimo. Assim, a gente poderia passar horas falando do valor da JobCam, eu sou fã número 1, né? Mas eu acho que vale a pena também a gente falar de você. Empreender é muito uma montanha-russa de emoções e altos e baixos, e uma hora você se vê no topo do mundo e outra hora você acha que você não é ninguém, porque você está sempre contando com muita validação externa, até porque tua empresa precisa dessas validações para ela continuar rodando. Sim. A minha pergunta é como que você mantém a motivação ao longo do tempo? Então, entra investidor, sai investidor, acha que vai ficar pobre, de repente acha que vai precisar fechar as portas, mas aí entrou mais uma grana. Como que é manter essa motivação? Você tem, assim, recursos? Meu filho! Sobrevivência. Como eu falei, né? Meu filho. Então, assim, sempre quando o negócio tá degringolando, que eu acho que vai degringolar e não vai, né? Eu falo, pera, ó tudo que você já fez. E aí olha pro moleque, o moleque, peraí, né? Mas assim, além dele, eu vejo que não é fácil, né? Eu até ano passado, eu recebo muita proposta de emprego, tá? No corporativo? Uhum. Mas é bom saber que você tem esse plano B, né? Não, mas eu quero usar não, eu sou foco no A. Mas assim, engraçado, olha, Headhunter procurando para eu assumir como CEO, né, de startup gringa que tá vindo para cá, uma empresa americana que também já tive convite. Mas isso é bom, porque é uma dose de autoestima, né? Isso, exato. Então, existe uma Camila além da JobCan. Eu vejo que vê o valor. Mas isso me motiva não como o papel Camila, mas me motiva com tudo que eu estou impactando com a própria JobCan. Sabe? Certeza. E aí, às vezes... Só reforça, né? Só reforça. Às vezes, óbvio que a gente tem dias que eu vejo muito que poucas fundadoras e fundadores eu nem coloco na conta, porque o ego do fundador, né? Eu não vou generalizar, mas já generalizando, que a gente vê, gente, dentro desse mercado, ele é majoritariamente masculino, ele é beneficiado. Acho que a gente vem quebrando bastante os fundos, né? Enfim, já vem transformando, mas a gente nunca se coloca no lugar de vulnerabilidade, de erro, de fiz besteira, errei, ou eu acertei, mas infelizmente foi vista de outra forma. Empreender nesse país, eu acho que em qualquer lugar do mundo é muito difícil. Aqui no Brasil é muito pior, por causa de tantos impostos sem retornos, por causa de tanta coisa que você precisa equilibrar nos pratos.
que ou você ama muito, ou você tem um propósito muito forte, ou você não aguenta. Vamos falar disso. Assim, eu que te conheço melhor, eu entendo muito claramente quais são as suas características e por que você virou empreendedora. Para mim, você é a pessoa, entre aspas, mais sem vergonha que eu conheço. Então, dá a cara a tapa, fala com quem precisar, não se intimida por crachá. E eu acho que Não. vale a pena a gente falar que essa, para mim, é uma das grandes qualidades de qualquer empreendedor. Se você quer ser empreendedor, você precisa não se intimidar pelas outras pessoas e Sim. se posicionar. Mas também eu queria te ouvir quais são as outras características que você acredita serem fundamentais para quem quer empreender ou para quem empreende já. Tá. Eu vejo muito se falar sobre resiliência. Sim. E aí eu acho que é ok. Mas eu acredito que se o empreendedor ele não for antifrágil, de Concordo. nada, a resiliência não serve para nada. Fala sobre isso. Né? E o que é qual é a diferença, né? A resiliência é o elástico, né? Você puxa e ele vai voltar para o mesmo lugar. A antifragilidade é como academia, é musculação. Estou fazendo uns exemplos aqui, tá, gente? Tipo, quanto mais você malha, mais você vai ficar com músculos, né? Então, essa é uma característica que eu me enquadro facilmente. Eu sou antifrágil. Quanto mais porrada eu levo, eu posso até passar um dia, chorar, sabe, em posição fetal e tal lá, mas no outro dia eu tô 2 vezes do tamanho que eu era antes. E eu acho que precisa disso. O não Eu tenho um desistir. mentor, né, te interrompendo, que é o Mariano, co-founder da Vtex. E aí ele fala, se você tá mal, se agarra no cacto. Não ignora isso, sofre o que você tiver que sofrer, para depois você voltar mais forte, porque você precisa se entregar para esse sofrimento para você conseguir evoluir. Exatamente, né? E a antifragilidade, junto com a resiliência, né? Eu sou bem antifrágil, eu não desisto, eu já levei muitos nãos, e esse ser sem vergonha, né? O cara de pau, acho que faz com que eu não me intimido com um não. Eu vou até contar uma coisa aqui para vocês. Eu estava fazendo um pitch uma vez, em 2017 para 2018, e eu fui chamada de burra numa sala que só tinha homens, numa grande aceleradora aqui. Literalmente fui chamada de burra por um dos sócios que era espanhol. Enquanto você apresentava? Depois, quando vai para a fase, acho que estava muito naquela modinha de humilhar, né? Sim. Entrevistador. Sim. O cara era espanhol, não lembro de onde era. E aí ele me chamou de burra, de incompetente. Porque eu não tinha escalado até então meu negócio. Como é que eu era tão inteligente? Blá, blá, blá. E aí eu tô trazendo esse exemplo que eu sei que... E aí vem a antifragilidade, né? A Camila de 20 anos atrás iria sair do palco chorando. A Camila, que por mais que tivesse nova naquele mercado, faz um tempo já isso, ela peitou o cara. E ela peitou o cara porque ela botou assim, cara, quem criou isso aqui fui eu. Quem é tu? Ela tá aqui, sabe? E isso fez com que... E aí, quando eu recebo esse tipo de indelicadeza, né? Só me faz reforçar o quanto eu preciso mostrar que, cara, eu sou capaz. Né? Então, eu não desisto nunca. Uma das perguntas era para quem começou do zero, assim como você, qual a característica que você acha que leva as pessoas adiante? Persistência. Eu acho que é isso que você acabou de falar, né? Não desistir nunca. Persistência. Um dia eu li que a maioria dos negócios, eles não são os negócios que estão falindo, são as pessoas que estão desistindo antes, né? E qual foi seu maior aprendizado até aqui, Cami? A gente está quase encerrando aqui, né? E a gente sempre... Já passou muito rápido, né, gente? A gente poderia mais muito tempo. Mas qual foi seu maior aprendizado nesses últimos anos, né? Além dessa antifragilidade, além de tudo que você trouxe, o que mais que você traz para compartilhar? Olha,
Eu acredito que se eu tivesse tido mentores lá no comecinho, né? Mentores como os que eu tenho hoje, eu teria evoluído muito mais. Mas eu acredito também que não foi uma questão de erro meu, eu só não tinha acesso como eu tenho hoje, né? E também estudar um pouco sobre os erros de outras startups, por mais que não seja do mesmo mercado. Porque, assim, eu achava assim, vou fazendo. E eu não olhava, eu não fazia benchmark, eu não conversava com outras startups, eu não fazia isso, né? E principalmente quando a gente tem a ideia no início, a gente pensa assim, não vou falar para ninguém porque vão roubar a minha ideia. Isso é um pensamento mesquinho, né? Porque não é bem assim. Então, se eu pudesse voltar, né? Acho que a única coisa que eu mudaria um pouquinho era estar, principalmente no começo, estar um pouco mais junta, né, dessas startups, aprendendo, desenvolvendo, tendo mentores como eu tenho hoje. Eu sou muito crítica com os mentores, eu escolho os meus mentores, que é outro ponto. Eu acho que eu me colocava muito no lugar de eu sou coitadinha. Em que sentido, gente? Não que eu sou coitadinha, porque eu não sou coitadinha. Mas assim, nossa, eles precisam gostar de mim, né? O muito que a Maitê fala, Maitê Carvalho, né? Tipo assim, eles precisam gostar de mim. Não, eu que preciso gostar deles, né? Então, isso virou uma chave para mim quando eu, em um momento, até na pandemia, que eu estava sem grana, tinha declinado o investimento que a gente ia receber, os investidores declinaram, enfim, o caos da pandemia, e a gente recebeu uma proposta de investimento de um fundo X aí, de anjos, e assim, era um fundo que era totalmente contra tudo que eu acreditava, e eu, mais uma vez, cheguei pro meu sócio Eugênio e falei assim, vou negar. Aí ele falou, confio em você. E eu não tinha R$1 na conta. E eu neguei. Eu neguei por quê? Porque eu ia estar vendendo minha alma pro capeta. Sim. E eu falei, cara, tudo que a gente construiu até agora, com um fundo que não vou. E neguei, foi bacana, porque meses depois a gente captou com a Brasil Venture Capital, enfim, né? Então, acho que eu usaria lá atrás, eu usaria mais o meu feeling e escolheria melhor os meus mentores, né? Mas eu acredito que foi uma trajetória muito positiva, porque me fez chegar até aqui. Sim. Né? Você estava falando de acessos, né? Foi uma das palavras que você usou na tua resposta. Como que se conquista o acesso? Porque o acesso não é uma coisa fácil. Você tem uma rede de contatos valiosa. Assim, o Armínio Fraga é um dos seus investidores. Como é? Você começa a mandar mensagem no LinkedIn para amigo de amigo? Como que você conseguiu traçar esse caminho, essa trajetória e ter tanta rede de contato? Olha, você não me chamou de sem vergonha? Cara de pau! Então, assim, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, eu fiz parte, né, de um grupo chamado do Lead Futuro, que agora é o Future is Now, que é excelente, comandado pela Laís Macedo. E o Future is Now foi um divisor de águas para mim, porque foi lá que eu pude me conectar com as pessoas do meio corporativo, com CEOs, com C-levels, e pude aprender, beber da fonte. Então, o Future is Now. Então, para mim, funcionou, né, nesse formato. Hoje eu faço parte do Mulheres Inspiradoras, faço parte do Máfia do Moscatel. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Esteja em grupos de lideranças que possam evoluir você, que você possa se conectar. Agora, não adianta ir para um grupo se você não usa o grupo. Então, aí que vem o meu sem vergonha, né? O cara de pau. Porque, de fato, eu me aproveito de todas as pessoas, mas aí vem outro ponto também. Não é que é de uma forma genuína. Porque também, se eu não gostar da pessoa, eu não quero conversar com ela, tá? Eu sou muito tem que dar match, os valores precisam dar match, né? E eu não tô nem falando de pessoa, mas é valor mesmo, cultura. Então, é isso, né? E que me levou. E aí, tem outro ponto que até comentei também, a questão da luz, né? Então, eu me considero essa pessoa, e por que eu me considero? Porque eu pratico, literalmente,
Quem O bem. acredita, quem não acredita, e é minha crença, o bem e a gratidão. Então, o que vem para mim, perto de mim, e que é ruim, é bizarro, não fica. Vai assim, ó, não fica. E eu acredito muito nisso. Então, uma dica que eu posso dar é, entre em grupos, seja online, seja presencial, que possam se conectar. E agora, assim, não vai com a intenção só de se conectar para fazer negócio. Porque senão você fica aquela pessoa chata, né? Eu vou, e eu entro, os grupos que eu não entro focando, vou fazer negócio. Não. Cara, eu vou entrar aqui, eu vou ver quem é gente boa e como é que a gente pode ganhar junto. Foi assim que eu ganhei essa mulher aqui, como amiga. Ganhamos uma outra. Eu acho que esse é o caminho, né? E deu muito certo. Lá em Mossoró, ninguém me conhece. Aqui em São Paulo, um monte de gente me conhece. Então, tá tudo certo. A gente costuma ter uma pergunta bem clichê, mas que a gente gosta de fazer, né, Rê? Que é o que te motiva e o que te desmotiva, assim, pergunta final para a gente poder entender o que brilha os olhos da Cami. O que brilha os meus olhos gente, eu sou muito romântica, eu vivo num mundo, eu tento criar o meu próprio mundo de flores, você sabe disso. E o que me motiva é ver que as pessoas ao meu redor, ou quando algo muito bom acontece, sabe, o bem me motiva muito. Quando as coisas estão fluindo, sabe, até meu irmão às vezes fala, nossa, você vive num mundo que não existe. Para mim existe, sabe? Existe, pode existir. Então eu faço o meu mundo. Isso me motiva. O que me desmotiva é o oposto. Então, quando eu vejo sacanagem, como fizeram comigo, né? De copiar uma tecnologia que eu passei, tá? Detalhe, eu passei todo a documentação para a pessoa. E quando eu vejo a maldade em si, né, toda essa guerra que está acontecendo, por exemplo, até mesmo para fazer uma transição, né, abrir um braço nos Estados Unidos, você está vendo todo esse caos que está acontecendo no mundo, aí isso me desmotiva. Poxa, será que vale a pena? Eu sei que eu estou sendo bem universo. Mas você está falando de valores, né? De valores. Será que vale a pena ir para os Estados Unidos? Sabe, essas coisas ficam assim, nossa, eu vou, não vou, como é que... Então, o bem e o mal. O bem me motiva e o mal me desmotiva. Né? Então, às vezes... Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu sinto que tá vindo alguma coisa assim, peraí, tchau, isso não me pertence, vamos aqui virar a chavinha, vou fazer o meu, o que tá ao meu alcance, focar com os meus ideais, os meus valores, os meus princípios, e geralmente dá certo. Que legal. Você continua estudando, Cami? De que fonte você bebe? O que você lê? Quais são as suas referências? Acabei de finalizar um curso, né, uma pós-graduação em Cambridge, na Cambridge University, de diversidade, inclusão e pertencimento. E foi muito bacana. Assim, bebi de uma fonte diferente, de olhares diferentes, porque muita coisa já é do meu universo de diversidade e inclusão, mas é necessário, né, ter letramento, né? Eu gosto muito da Djamila Bell Hooks, né, que é uma mulher preta, que ela traz várias visões, né, do mundo. Apesar de ser um livro tudo sobre amor, não é sobre romance, só sobre romance. São sobre relações, né? E aí ela tem, uma trilogia, né? Tem outros livros também, e ela traz muito esse papel da intersecção da mulher, porque a gente está aqui numa mesa de mulheres brancas, né? E aí tem a mulher trans, tem a mulher preta, tem a mulher... a solidão da mulher preta, né? A questão do privilégio branco. A Bell Hooks é uma gênia. E eu levo isso para minha vida, para o meu dia a dia, principalmente profissional. Porque dá para beber... Acho que a gente, às vezes, se foca muito achando que vamos ler livros técnicos, sabe? Mas não, mas eu acho que eu gosto de trazer uma Bell Hooks para me ajudar, principalmente com o meu dia a dia, assim, com o meu profissional. Eu queria agradecer. Eu ia estar aí com vocês
presencialmente, mas acho que nossa nova temporada ela vai ser assim, de forma híbrida. Cami, mais uma vez, muito obrigada por todo o aprendizado que você trouxe, principalmente pela sua energia, né? Como eu estava comentando. Você tem uma luz que não é uma luz só para você, mas principalmente uma luz que emana, né? Você torna o ambiente iluminado e você traz uma energia de que, independente se a situação é uma situação positiva ou negativa, você vai fazer de tudo para fazer dar certo, né? E eu acho que isso por si só já é uma grande dica a ser compartilhada por muita gente, né? Porque no final é a gente que escolhe que caminho que a gente quer percorrer, se a gente quer ver aquilo como um problema ou como uma alavanca para a gente poder sair mais forte e trilhar um novo caminho se necessário, né? Então, obrigada, continue essa pessoa e a que você é. O próximo eu vou para aí, tá? Eu vou estar por aí em breve. A gente vai fazer a Revenge aqui, tá? Vai ser eu e você e ela online. Combinado. Exato. Rê, obrigada. Saudades de você. Saudades. Te espero aqui no Brasil. E, Cami... Com vocês aqui. Tá Bora. Bom. Parabéns pela sua missão, pelo seu propósito. Acho que a JobCam é uma causa muito nobre. Eu acho que é muito difícil você conseguir empreender e ganhar dinheiro com impacto social. Então, que bom que você está conseguindo, sabe? Eu acho que abre portas para outras também se inspirarem e seguirem essa trajetória. Obrigada por ter topado o convite. Obrigada por estar aqui, pela amizade. Acho que por estar me inspirando outras pessoas também. Ai, gente, que linda vocês duas. Oh, meu Deus. E, gente, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem nos assistindo. Quer deixar algum recado para quem tá Não, vamos dar um tchau. Todo mundo aqui, ó. Tchau!